Bom dia, preciosas! Estamos aqui mais um dia nesse estudo Sementes da Primavera, a jornada de 40 dias de uma mulher. Hoje, pela graça do Senhor, nós estamos aqui no 10º dia desse estudo, aprendendo com Deus, não é, mulheres? Nós estamos aqui aprendendo a cada dia, recebendo de Deus as sementes. Nós já preparamos o nosso solo, nós já preparamos a nossa terra, já fizemos um preparo aqui e Deus, Ele vai agora nos lançar a semente nesses dias e nós vamos absorver e essas sementes elas vão germinar dentro do nosso coração e nós vamos ver um plantio muito lindo e uma colheita abençoada. Porque quando nós semeamos a palavra do Senhor no nosso coração e começamos a viver ela, nós colhemos frutos abençoados, não é? Então vale a pena nós meditarmos nesse estudo dia após dia e colocar em prática, né? Como nós já aprendemos aqui. Então, minhas amadas, nós estamos aqui no tema plantando e cuidando do seu jardim, a semente da verdade. Ainda nós permanecemos nesse tema. E esse devocional, ele pede para que nós façamos a leitura em Efésios, hoje no capítulo 2. Nós já meditamos no capítulo 1, nós agora vamos meditar no capítulo 2, dos versículos 1 a 3. E eu quero meditar com vocês, antes de nós começarmos a ler o nosso devocional e meditar nele, eu quero meditar com vocês aqui na versão Nova Linguagem de hoje, amém? Mas você leia aí, né? Como nós fazemos todos os dias. Você leia aí na sua Bíblia, na sua versão, para que essa palavra venha entrar no seu coração. Amém? Efésios 2, versículos 1 ao 3 diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito, que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Aleluia. Amadas, esse é o nosso versículo que iremos trabalhar hoje, a semente que Deus está nos dando. Aqui no nosso devocional ele faz umas perguntas para que nós venhamos meditar, que diz assim: o que Paulo diz sobre a nossa condição de antes de Cristo? Como o versículo 1 descreve o nosso modo de ser? O que somos capazes de fazer nesse estado? Quem estávamos seguindo de acordo com o versículo 2? Que paixões nos controlavam? Em Cristo, nós agora somos suas filhas adotivas. Mas o que Paulo diz que fazíamos no versículo 3? Puxa! Então, amadas, ele diz aqui, como o versículo 1 descreve o nosso modo de ser, o versículo 1 diz que antigamente nós desobedecíamos a Deus por terem cometido os pecados, né? Porque nós cometíamos pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente. Então nós andávamos sem a bênção do Senhor, nós não estávamos ligados com Deus. E ele fala aqui em nosso devocional, fala o que somos capazes de fazer nesse estado, o que nós andávamos fazendo antes de Cristo. E no versículo 2 ele diz aqui, quem estávamos seguindo de acordo com o versículo 2? O versículo 2 diz aqui, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito, que agora controla os que desobedecem a Deus.
Então, antigamente, nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo os desejos da carne, sendo desobedientes a Deus e operando as obras que favorecem a vontade do inimigo. Porque ele fala aqui que o inimigo das nossas almas, né? Aqui no versículo 2, ele governa os poderes espirituais do espaço e o espírito, e ele controla aqueles que desobedecem a Deus. Então, amadas, antes de nós andarmos com Deus, nós praticávamos tudo isso. Nós praticávamos tudo isso. Então, nós precisamos meditar que nós estamos mudando, convertendo a nossa vida por amor a Deus. O amor de Jesus Cristo veio e nos salvou, como diz aqui no nosso devocional. Em Cristo agora somos filhas adotivas, como nós vimos nos devocionais passados. O amor do Senhor Jesus por nós, o amor de Deus por nós, nos salvou, nos adotou como família, como filhas. Então agora nós temos o poder de Deus agindo dentro de nós. Então, aqui no nosso devocional também ele fala o que fazíamos mesmo, mas o que Paulo diz que fazíamos no versículo 3. Então, aqui no versículo 3, fala, fazendo o nosso corpo e a nossa mente o que queriam. É isso mesmo, amadas? Deixa eu ver aqui. Versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Era isso que nós fazíamos. Nós vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Nós não andávamos na luz. E quando nós estamos andando na escuridão, nós não enxergamos o caminho. Nós andamos de qualquer jeito, caímos em buracos e vamos nos afundando cada vez mais porque não temos a luz para nos guiar. E o versículo 3 ele termina dizendo assim: porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Sabe, amadas, aqui no versículo que fala que nós estávamos destinados a sofrer a ira de Deus, né, o castigo de Deus, todo ser humano que é afastado do relacionamento do Salvador Jesus é sujeito à ira divina. Isso está lá em João 3,36, que eu quero ler aqui com vocês, na versão revista e corrigida, né? Que é do João Ferreira de Almeida. É isso mesmo, amadas? É revista e corrigida essa versão aqui. É isso mesmo. Eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês João 3,36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aqueles que não andam sobre a luz do Senhor, sobre aqueles que não estão em Cristo, estão debaixo da ira de Deus, né? Porque não estão ligados a Deus. E o inimigo, desde a queda de Adão, ele domina o mundo de homens e espírito em rebelião contra Deus. Então, quem não é amigo de Deus, quem não está em Deus, é contra Deus. Muitas pessoas estão aí no mundão, né? Fazendo tudo que a carne se agrada, tudo que o mundo oferece, e não têm noção de que eles não estão fazendo a vontade de Deus, né? Eles não estão, eles estão debaixo da ira de Deus. Aqueles que não andam com Cristo estão debaixo da ira. Aqueles que não aceitam, né? Como nós lemos aqui no João 3,36, aquele que não crê no Filho já não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquele que não crê no Filho do Senhor Jesus Cristo, aquele que não aceita, né? Não aceita o Senhor Jesus, já tem a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus permanece. Então, quando nós começamos a conhecer a palavra, nós começamos a enxergar cada ponto, né? Nós começamos a enxergar em detalhes a nossa vida. O que nós estamos fazendo? Então, muitas vezes nós distraímos e começamos a fazer coisas que não agradam ao Senhor, coisas que agradam o mundo, coisas que agradam a carne.
Então, por isso, nós precisamos manter contato com a palavra todos os dias, porque a palavra ela sempre nos alerta, né? Ela sempre nos ensina e nos direciona. Então, hoje, a semente é essa, para nós meditarmos como nós éramos antes, como nós vivíamos antes, quem controlava os nossos pensamentos? A nossa carne, amadas. Se nós dermos lugar para ela, ela vai nos levar à perdição. Então, quem tem que controlar a nossa mente é o Deus, né? A palavra do Senhor. Nós temos que andar em espírito, porque assim estaremos em contato com Deus, nós estaremos em contato com a palavra e a palavra vai nos reger, vai nos direcionar. Aqui no devocional, plante a semente. Então, nós temos que plantar essa semente no coração e saber que antes nós estávamos debaixo da ira de Deus, antes nós estávamos desagradando ao Senhor, antes nós estávamos vivendo em um mundo de escuridão. Hoje nós estamos aqui em Cristo, sendo adotadas como filha, como família. Nós pertencemos agora à família do Senhor. Então, calmamente, recite o versículo principal de hoje para si mesma. Guarde em seu coração e medite nele ao longo do dia. O versículo para nós meditarmos no nosso dia de hoje é Efésios 2, versículo 3, que diz: De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então vamos lembrar disso, né? Que aqueles quem desobedece a Deus está destinado a sofrer o castigo de Deus. Então que nós venhamos rever nossos conceitos, nossas atitudes diárias, nosso pensamento, o que estamos fazendo, não é, amadas? Enregue a semente. Quanto mais descobrimos a profundidade da nossa depravação, mais vamos amar verdadeiramente o Evangelho. Ainda viveremos com a presença do pecado. Ainda vivemos com a presença do pecado. Nós nascemos em pecado, como diz lá em Salmo 51. Depois, quando você tiver um tempinho, medite nesse salmo, que ele diz aqui que nós nascemos em pecado. Mas em Cristo nos foi dado poder sobre o pecado. O poder do pecado foi quebrado e não estamos mais ligados a ele. Nós fomos libertos porque a dívida pelo pecado foi paga. Agora estamos em Cristo. Observe hoje os seus pensamentos e ações. Que paixões terrenas crescem dentro de você e você tem resistido? Para que desejos temporais você tem dito não? Que pensamento você aprendeu apenas colocar para fora da sua cabeça? Anote nos espaços abaixo e dê graça a Deus que você tem visto o seu crescimento. Se você até agora não está se negando em áreas que sabe que deveria, peça ao Senhor por perdão e ajuda. Nós já vivemos nas paixões da carne, mas não hoje. Então, amadas, nesse devocional ele fala que hoje nós somos salvas e libertas. O preço do pecado já foi pago em Cristo Jesus lá na cruz. Então hoje nós vivemos o Evangelho e quanto mais nós aprendemos a palavra, mais nós amamos a palavra, porque a palavra nos traz vida, a palavra nos limpa, nos traz leveza, nos dá força para enfrentar os dia a dia, as lutas, nos encaminha, nos dá a solução. Amadas, quantas vezes eu já abri a palavra do Senhor e encontrei resposta do que eu precisava? Porque a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é vida. Quantas vezes eu precisava de uma direção, eu abria a palavra e a palavra vinha direitinho no que eu precisava ouvir. A direção que eu precisava estava lá na palavra. Então, muitas atitudes do nosso dia, nós conseguimos ter a resposta que nós precisamos ter, está aqui, ó, na palavra de Deus. Amadas, a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem alicerce para nós. Ela tem respaldo para nós. Ela tem tudo que nós precisamos tem na palavra do Senhor. E quando nós
deixamos a palavra direcionar a nossa vida, nós temos vitória, nós temos êxito nas coisas, problemas são solucionados, tristezas são tiradas, muitas coisas são realizadas através de nós conhecermos a palavra do Senhor, né? Então, aqui, o devocional também fala para nós anotarmos em um papel, né? Anotarmos e dar graça a Deus tudo que você tem visto em crescimento em você. Então, quando nós começamos a ver o nosso crescimento, depois que nós começamos a aprender a palavra do Senhor, nós vamos nos espantar com tudo que nós já aprendemos e amadurecemos espiritualmente. Isso é muito bom, amadas. Isso nos faz nos chegar mais perto de Deus, faz-nos ser mulheres maduras, né? Ser mulheres assim que têm para oferecer, né? Mulheres que têm estrutura reforçada na palavra. Isso é muito importante. Nós só vamos conseguir isso quando nós estivermos alicerçada nela, na palavra. E o Espírito Santo vai trabalhando e Deus vai nos ensinando e nós vamos crescendo. Mas se você não está se negando em áreas que sabe que deveria negar, peça ao Senhor perdão, peça ajuda para Deus. Sabe, irmãs, tem coisas que às vezes é difícil para nós, né? Às vezes a carne quer falar mais alto, mas nós só vamos conseguir se nós buscarmos ajuda em Deus. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de pedir ajuda para Deus nessa área. Se você não está conseguindo negar, se a carne está falando mais alto, não tenha vergonha de pedir perdão para Deus, não tenha vergonha de pedir ajuda. Só o Senhor pode te ajudar e te dar força. O Espírito Santo de Deus vai te dar força para você negar os prazeres da carne, né? As coisas que condenam a conduta cristã. Você bem sabe o que eu estou querendo dizer, né? Aquilo que você faz, que o Espírito Santo te acusa, que é errado, que Deus não está se agradando e você não tem força para se libertar, peça ajuda a Deus, peça perdão, peça forças para Deus para que você possa vencer isso e se libertar, né? Aqui no final ele diz, o devocional nos diz, nós já vivemos nas paixões da carne, mas não hoje. Hoje nós temos que viver a vida santificada na presença do Senhor, uma nova vida. Nós somos filhas de Deus, nós somos adotados como família de Deus, nós somos mulheres cristãs, nós temos que dar exemplo, nós temos que transparecer a luz do Espírito Santo em nossa vida. E para que seja assim, nós precisamos nos libertar das coisas que Deus não se agrada, das coisas da carne que nos condena. Tem pecados carnais que nos condena. Então nós precisamos nos libertar disso. Então peça ajuda ao Senhor, peça direção, peça força. O Espírito Santo vai te fortalecer, você vai conseguir vencer e você vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Aqui no devocional, dê frutos. Fruto que nós temos que dar. Não seja mais uma filha da ira e das paixões mundanas. Então, isso é um fruto quando nós nos libertamos das paixões mundanas e nós não somos mais a filha da ira, né? Nós somos agora filhas de Deus, adotivas, né? Nós somos filhas de Deus, somos irmãs em Cristo, somos famílias de Deus e somos libertadas, né? Temos que ser libertas das paixões mundanas. Então, esse é o fruto da nossa semente de hoje. Encerre em oração. Peça para o Senhor dar vida a tudo que foi semeado hoje em seu coração. Essa palavra, peça ao Senhor para que ela venha, para que o Senhor venha dar vida em cada palavra, em tudo que foi dito hoje nesse devocional. Peça ao Senhor para dar vida no que foi semeado hoje em seu coração. Peça que Deus venha falar muito mais, que o Espírito Santo venha te ajudar a ter forças para vencer tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém, minhas irmãs? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor por esse devocional hoje, porque Ele está nos ensinando. Muitas palavras são um pouco duras às vezes, ou então é difícil de exercer, mas, amadas, é semente da verdade que nos traz vida. É uma semente que vai nos salvar de perecermos no inferno. É uma semente que vai nos direcionar a caminhos
que agradam a Deus. E nós não estaremos mais vivendo debaixo da ira, né? Nós não estaremos mais vivendo as paixões desse mundo, as paixões da carne. Nós teremos uma vida santificada com o Senhor, né? Deus quer fazer de nós mulheres cristãs abençoadas, santificadas. Deus quer nos usar para salvar vidas e nós precisamos dar exemplo. Nós precisamos também pensar no que é mais importante antes de tudo, a nossa vida eterna. Porque se nós estivermos debaixo da palavra de Deus, obedecendo, nós estaremos conquistando a nossa salvação a cada dia. É bem verdade, amadas, que nós não somos perfeitas. Muitas vezes acontece de errarmos, mas nós já, como nós dissemos aqui nos devocionais passados, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós recorremos a Ele, pedimos perdão e forças para que nós não façamos mais. Então, nós erramos, sim, nós não somos perfeitas, mas nós buscamos o perdão de Deus e nos continuamos a nossa caminhada. O Senhor Jesus nos santifica, nos purifica. Lembra nesse devocionais passados que nós meditamos que Jesus ele está ao lado de Deus intercedendo por nós? Jesus é o nosso advogado, irmãs. Então, se acontecermos de errar, peçamos, pedimos perdão a Deus. Vamos buscar o perdão, vamos buscar ajuda, que Jesus venha nos perdoar e nos abençoar e nós não tenhamos forças mais para fazer o mesmo, né? E nós venhamos ter uma vida voltadas para o Senhor, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, que o Espírito Santo de Deus te encha aí de forças, de forças para você vencer os desafios desse dia. Que você venha vencer as paixões desse mundo, que você venha ter uma vida voltada para o Senhor. Lembre-se que você é filha de Deus e Jesus está pronto a te perdoar. Peça ajuda a Ele. Continue firme na presença do Senhor. Deus quer te fazer uma mulher abençoada, uma mulher cristã, filha de Deus. Amém? Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui nesse devocional. O Espírito Santo de Deus venha falar mais aí, que você venha receber a sua porção de hoje. Amém? Deus abençoe. Eu te aguardo no próximo devocional. Fique com esse Deus maravilhoso.